Louvado seja o nome do Senhor. Estamos essa noite com os nossos convidados dali de Balneário Camboriú, o pastor Claudelino e o Claudino. São uma dupla que estão aí para louvar o nome do Senhor e falar aos nossos corações. E também o presbítero, que eu esqueci o nome já, José. Não é o do Egito, mas é semelhante, tá, irmãos? Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Essa é a pequena igreja de Rancho Queimado. E essa igreja ama muito receber vocês, tá? Deus abençoe. Isaías 43, 18, amém? Pegue um pouquinho o microfone, por gentileza, lá. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. Nós clamamos pela tua presença, ó Pai, porque nós queremos te cultuar essa noite, levar o nosso melhor a ti, pedir que os céus se abram aqui, ó Pai, e que tu possa receber a nossa adoração, pois tu és o Deus desse povo, o Deus desta igreja, o Deus do Brasil, o Deus que veio buscar aqueles, que veio abençoar aqueles que te buscam, Pai. Então nessa noite está aqui a tua igreja buscando pela tua presença. Abra as portas, as comportas do céu. Fala conosco nessa noite, ó Deus, porque queremos muito ouvir a tua voz. E assim, ó Deus, fique à vontade para agir em nosso meio, meu amigo Espírito Santo. Nós louvamos em nome de Jesus, te agradecendo para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Pode tomar um assento, irmãos. Amados, nós vimos nessa passagem do livro de Isaías que o povo de Israel estava passando por uma grande turbulência na mão do povo da Babilônia. E iniciando o texto que eu estava lendo, ele fala, irmãos, que o próprio Deus falando: eu vou enviar inimigo contra o povo da Babilônia, mas eu vou abençoar vocês. Sabe, irmãos, o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Ele está abrindo as portas do céu e indo de encontro às nossas orações. Se ele encontrar um coração abençoado diante dele nessa noite, você pode ter certeza que ele vai repousar, vai fazer morar. Então abra bem o teu coração, preste bastante atenção na palavra do Senhor, nos louvores que vão ser entoados aqui esta noite, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente nesse lugar. Amém. E a tua vida será, e a nossa vida será abençoada. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós não temos oportunidade para o pessoal da igreja, porque a gente chamou os irmãos para estar fazendo os louvores. Eles vão estar ministrando a palavra e nós vamos estar adorando a Deus junto com ele. Quero chamar então os irmãos ali, o pastor, para estar assumindo aqui a tribuna e dando início já a esse culto. E você, querido, pode adorar a Deus de forma incondicional. Não pare a tua adoração, não cesse o teu clamor, porque clamor não é simplesmente palavra dirigida ao vento, é uma necessidade da presença de Deus. A gente clama por ele nessa noite. Você pode aplaudir Jesus e receber então o pastor Claudino aqui. Nessa noite eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos agradecidos a Deus por estar aqui nesta cidade para cultuar a Deus com os irmãos. Nós viemos aqui prestar o nosso culto de adoração a Deus, né? Um culto que nós reservamos o dia da semana, principalmente o primeiro dia, dia de domingo, para nós cultuarmos a Deus. Nós estamos ali em Camboriú, os irmãos estão aqui em Rancho Queimado, mas o mesmo Deus que está lá, Ele está aqui. Aleluia. É o mesmo Jesus que nós pregamos lá, é o mesmo Jesus que é pregado aqui. O mesmo Jesus que salva lá, é o mesmo Jesus que salva aqui. É o mesmo que cura, é o mesmo que liberta. Aleluia, porque o seu nome é apregoado em toda a terra, né? Agradecemos a Deus pelo convite do nosso querido irmão pastor João, que nos fez para podermos estar aqui. Nós estivemos ali em Petrolândia, né, junto com o pastor Marcelo, e aprove Deus de nós estarmos aqui através do convite do pastor João. Eu quero aqui trazer, meus queridos irmãos, o abraço do meu chefe, né, que é o deputado pastor Júnior Cardoso. Não sei se todos aqui conhecem, mas aqueles que conhecem, né, e que não conhecem, vão ficar conhecendo essa noite.
Receba o abraço do pastor Júnior Cardoso, né? O pastor Júnior, ele é nosso deputado estadual, ele está ali em Camboriú, mas ele também está de vez em quando por aqui. E aprove Deus uma oportunidade, né, pastor João? Quem sabe aí dele estar aqui pregando com os irmãos e nós estarmos aqui cantando. Vai ser uma bênção, uma glória para o nosso Deus. Muito obrigado pela recepção, pela saudação que o nosso querido irmão nos deu, né? A acolhida aqui, a apresentação, e ficamos agradecidos a Deus por isso. Glória a Deus. Você conhece aquele corinho que diz assim, ó: não importa a igreja que tu é, se atrás do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, dá-lhe a mão e meu irmão será. Não importa a igreja que tu é, se atrás do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Vamos de novo? Não sei por que o tio Zeca não está com o violão, né, tio? Eu que chacoalho então. Vamos lá, vamos chacoalhar então. Não importa a igreja que tu é. Se você quiser bater palma, bate. E atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Olha só, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A igreja vai para Canaã. A igreja vai para Canaã. A igreja vai para Canaã. Bem forte. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Nós vamos então louvar o nome de nosso Senhor Jesus, né? Com os nossos hinos. Nós cantamos desde criança, irmãos. Então os irmãos já sabem que nós podemos ficar aqui a noite toda, né? Aleluia. Glória a Deus. Se eu chamar aqui meu irmão, nós vamos cantar então, nesse instante, hinos de louvores a Deus. E vocês vão adorando ao Senhor, né? Acredito que a igreja, o Brasil para Cristo, é uma igreja pentecostal, né? Aleluia. O Espírito Santo, ele tem primazia no nosso meio. Na realidade é ele que comanda a igreja, né? É ele que direciona os atos da igreja. Ele está para consolar, para confortar, para guiar. Ali em Atos capítulo 5, né? O Espírito Santo revelou o pecado da mentira na igreja. Lá em Atos capítulo 3, o Espírito Santo disse assim, ó: separa para mim a Saulo e a Barnabé para as obras que eu tenho chamado, né? E assim a gente viu o Espírito Santo da igreja primitiva, e ele continua agindo ainda em nosso meio nos dias em que nós estamos vivendo, porque ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Deus. Aleluia. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei
um outro Consolador, e Ele estará convosco, vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito e tenho ensinado. Aleluia. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos adorar a Deus nessa noite aqui, né? Ao som da viola caipira, né? Da viola de 10 cordas, aquelas violas. Mas hoje o pessoal não traz para a igreja porque dá um certo trabalhinho, né? Porque tem que afinar ela, como dizia o ditado: o violeiro passa meia hora afinando e 10 minutos tocando, né? Porque depende da temperatura. Até eu estava falando para o Zeca aqui. Já tive que afinar aqui. Eu gosto de afinar o instrumento no lugar onde chega, porque chega lá o ambiente, às vezes entrar de casa, nós já caímos em algumas pegadinhas de chegar e contar. Chegar aqui não dá certo. Vamos cantar o hino então que tem esse título, O Milagre do Poço. Certa história aí falava, né, que o missionário aí foi para um lugar e ele foi testado, né? Mostrando que ele existe, ninguém pode duvidar. Quem chama pelo seu nome presente, ele está. Nesta cena Deus mostrou o poder da oração. Fazendeiro ajoelhou e a Deus pediu perdão. Saiu abraçando os crentes e chamando de irmão. Hoje ele é um pregador de toda aquela região. Aleluia. Glória a Deus. O microfone tá bom, mas o instrumento tá baixo. Aleluia. É assim que o Evangelho cresceu nos nossos dias, né? Não sei aqui os irmãos, mas ali para nossa região de Camboriú,
a gente antigamente escutava bastante testemunho desse tipo, né? Que o Evangelho nem sempre foi aceito como é hoje. Hoje existe até uma certa liberdade, né, para as igrejas estarem em alguns lugares. Um salão como esse aqui tem segurança. Se acontecer qualquer coisa aqui, a gente já chama, a polícia vem e ajuda, né? E intervém. Mas no passado não era assim, né? No passado se dependia muito daquelas pessoas que tinham mais dinheiro. Então, quando se chegava o Evangelho em algum lugar, pegava um fazendeiro meio bravo, ele já queria eliminar o trabalho, né? Mas aí quando eles pegavam um missionário de fé, né? Aquele que tinha convicção do trabalho para que ele foi chamado, aí ele colocava na mão de Deus, né? E aí tudo ficava resolvido. Como aquela história daquele fazendeiro que soltou uma boiada para destruir um batismo nos crentes, né? Deixou os bois 3 dias sem beber água. E aí quando os crentes chegaram para o batismo do rio, ele soltou a manada para a manada ir lá naquele rio onde as pessoas estavam sendo batizadas, para ali acontecer um desastre. Mas o que aconteceu? Quando aqueles bois chegaram na beira do rio, em vez deles se jogarem dentro da água para beber a água, eles se ajoelharam diante daquele povo. Aleluia. Por quê? Porque Deus manda, irmãos, nas criaturas, né? O nosso Deus coordena o nosso tempo, coordena tudo que nós temos na nossa vida. Aleluia. Se assim nós cremos no poder do Evangelho, nós podemos ter certeza de que Deus estará ao nosso lado. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos aqui creem num Deus que vê tudo? Desde quando a gente acorda, até aquelas coisas que a gente faz escondido, Ele está vendo, né? A gente, quando é pequeno, às vezes a gente tem costume de... Toda criança tem aquele desejo de pegar as coisas que não é dele, né? Escondidinho, não é roubar, é um costume que vem. A gente olha para o lado para ver se não tem ninguém, mas esquece de olhar para cima, né? Que lá é que está olhando o que nós estamos fazendo de bom e de ruim também, né? Tem um Deus que cuida de nós, mas Ele vê todos os seus gestos, tá bom?
querida, com muitos anos ele viu o quê? O seu filho arrebatar. E ele veio. Ele veio. Viu o sábio Salomão, uma questão resolver. E ele veio. Ele veio. Viu você em oração, se revestindo de poder. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Jesus está aqui nessa noite, irmãos. Amém. Você saiu de casa para cultuar a Deus. Não saia daqui sem levar a tua bênção. Você veio buscar? Então leve, né? Aleluia. A Bíblia diz que aquele que procura acha. Quem bate abre. E aqui nessa noite está o Deus que tem uma despensa cheia de bênçãos para o seu povo. Nunca que ninguém chegou até Jesus e saiu de mãos vazias. O apóstolo João, quando escreveu os evangelhos, ele disse: olha, nem no mundo todo caberiam os livros se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez quando esteve aqui. Muitos milagres, pessoas corriam de todas as cidades circunvizinhas, todas as regiões, todos os que eram enfermos, todos que tinham espíritos imundos, chegavam diante de Jesus e ele os curava. Aleluia. Ninguém saiu sem receber a sua bênção. Nessa noite você está aqui como um verdadeiro adorador. Então você tem todo o direito, né, de sair daqui abençoado. Eu não sei qual que é a tua necessidade, mas o Senhor conhece, porque Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele sabe o que nós precisamos para que nós tenhamos uma vida correta, digna, uma necessidade para nós, aquela necessidade que nós precisamos do dia a dia, Ele sabe. Então nessa noite, se agarre com Jesus. Aleluia! Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que resolve os nossos problemas. Aleluia! Amém. Vamos cantar mais um hino então, depois, quando ele vai seguindo aí. O tio Zeca pediu para cantar a porta do templo, está com saudade de escutar a porta do templo. Amém? Vamos cantar o hino aqui então do Daniel e Samuel, que diz que Daniel e Samuel também toca moda de viola, né? A gente faz o melhor que pode, mas eles são profissionais, né? A porta do templo. Vai acontecer, meu milagre vai acontecer.
de homens e Deus. Meu milagre então aconteceu. Meu milagre então aconteceu. Continue na porta do tempo, porque nesse tempo tem homens e Deus. Amém. Vamos ouvir uma palavra pelo presbítero irmão José, né? Ele vai trazer uma palavra para nós aqui nessa noite. Depois nós vamos pegar ali o acordeon e vamos cantar mais uns louvores. Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos em Cristo. Que bom é nós estar na casa de Deus. Que bom é sentir a presença do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, que bom é eu saber que o Senhor está olhando para cada um de nós e colhendo as suas lágrimas, aleluia, uma oportunidade igual esta, aleluia, porque amados, pode ter várias oportunidades, aleluia, mas uma oportunidade não é igual a outra, aleluia. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode eles estar, mas eu não estar. Mas outro dia nós podemos estar, mas alguém de vocês não estão aqui, mas outros estarão, aleluia, porque dessa maneira nós temos que servir a um Deus todo-poderoso, um Deus que nos protege, um Deus que nos dá força, um Deus que nos dá ânimo todos os dias. Quando nós amanhecemos, quando nós colocamos nosso joelho, aleluia, dobrando na parte da manhã, da noite, ou durante o dia, como Daniel fazia, aleluia, nós sentimos o louvor do Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. E quero pedir a vocês, se vocês não fazem desta maneira, é um conselho do teu servo, aleluia, faça isso, porque Deus se agrada, aleluia, Deus se agrada da minha e da tua oração. Deus se agrada quando você dobra o joelho e diz para Ele: Senhor, eu não tenho palavra, aleluia, para agora falar contigo, mas você geme, aleluia, e desce aquele refrigério da glória de Deus na nossa vida, e daqui a pouco nós temos falando em mistério, falando com Deus e Deus falando conosco, porque nós temos a oportunidade para falar do amor de Cristo, para dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso de Ti. E cada um de nós precisa das mãos de Deus na tua vida. Nós não somos ninguém, aleluia, nós não caminhamos, nós não demos um passo sequer, se não for pela misericórdia de Deus na minha e na tua vida. Você pode dizer: ah, eu sou forte, eu caminho, aleluia, eu sei para onde vou, e eu sei para onde ir, eu sei aonde eu chego e onde eu faço, aleluia. Mas se não for o Senhor Jesus na tua vida, você não vai, aleluia, não vai, aleluia, você não vai em lugar nenhum, porque eu sou prova disto, que vou lhe falar no instantinho para vocês, aleluia. Até aqui estão os meus sobrinhos, eles devem falar assim: irmão José, conta só essas bênçãos. E eu digo: conto por quê? Porque aconteceu com a minha vida, de eu não dar valor nas coisas que Deus fez para mim. Os tempos, eu saía de manhã,
de segunda a segunda a trabalhar, não me importava com a igreja. Eu mesmo sendo crente, mesmo sendo lá já presbítero da igreja, eu saía para o trabalho e eu tinha muito trabalho para fazer. O pessoal dizia: ó, vem lá, vem aqui, eu preciso fazer isso, e eu não largava do trabalho, eu não deixava esse momento para Cristo, não tirava esse momento para Cristo. Aleluia. E um certo dia, eu no trabalho, e o Senhor disse: eu vou puxar um pouquinho, agora você para perto de mim. Amanda Sara, Amanda Gabachai. Aleluia. Eu fui cometido por dor na coluna terrível. Aleluia. Fui até o médico, e o médico disse: irmão José, você tem só operação, mas nada te serve. Eu disse: não, querido, mas eu não aceito essa operação na minha coluna, eu vou ficar um homem inválido, eu não posso mais. Ele disse: não, você tem que fazer. Amados, eu não quis fazer a operação, fui para um tratamento, tive um mês inteirinho de tratamento e passei aí para a cadeira de roda. Aleluia. Meu sobrinho aí sabe o que eu passei na vida. Passei pela mão da minha esposa passando, ela com todo cuidado cuidava de mim, tirava a minha roupa, porque eu nem o meu cabelo mais eu penteava. Não dava mais para pentear meu cabelo. Minha coluna travou de uma maneira que eu não conseguia mais andar. Mas eu tenho um Deus, aleluia, que mesmo eu não dando valor para Ele a todo momento que precisava, Ele dizia: eu tenho intimidade contigo. Aleluia. Aleluia. E certo dia nós estávamos numa oração lá em casa. Eu fiz uma campanha de oração, e o profeta disse assim: tu vai passar por essa cirurgia, aleluia, mas tu vai ficar bom, porque o Senhor me disse que Ele tem intimidade ainda contigo. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu fui para a operação, fui operado. Eu tenho 6 pinos na coluna e tenho mais uma trave de um lado do outro, que eu fiquei bem ruimzinho mesmo. Mas a mão de Deus se estendeu sobre mim. E quando eu fui para a mesa de operação, alguém dizia assim: irmão José, não adianta tu operar, porque tu não vai sair mais da cadeira de roda. Aleluia. Tu não vai sair mais, não tem solução. Quem opera fica na cadeira de roda. Eu disse: mas eu confio num Deus Todo-Poderoso. Se Ele não quiser me curar, então me prepara e leva, porque eu não sirvo mais para nada. Aleluia. E nesse momento, Deus bradou do céu, e eu estou aqui pela bondade do Senhor. Eu fui operado, sim. Aleluia. Mas estou aqui, dizendo assim: olha eu aqui, Jesus. Aleluia. Olha eu aqui, Jesus. Aleluia. Porque eu confio num Deus Todo-Poderoso, um Deus que faz ainda milagre. Aleluia. Se nessa noite Ele quiser fazer milagre, Ele faz milagre. Ele não pode fazer, não, Ele faz ainda milagre. Fez milagre na minha vida e faz milagre na vida de vocês, porque vocês mesmos já são testemunha que Deus faz milagre. Aleluia. Não sou só eu que passei por esse momento. Creio eu, se nós abrirmos a oportunidade para cada um de vocês, vocês têm algo a dizer que receberam da parte de Deus, que é Deus da tua vida. Aleluia. 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 É só confiar. É só confiar. É só confiar. É só confiar. Aleluia. Na bondade do Senhor. Aleluia. Ali em Isaías 41 e o versículo 10 diz assim: não temas. Aleluia.
Essa palavra é para alguém. Aleluia! Essa palavra é para alguém, para advertência de alguém nessa noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Aleluia! Se nós não tivermos caminhado nessas palavras do profeta Isaías, dizendo: não temas, nós não podemos temer, porque nós sabemos que existe o inimigo querendo nos rodear, tirar a nossa felicidade, mas tem um Deus todo-poderoso que acampa-se ao redor de nós, e nós não podemos temer, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa em volta daquele que o teme e os livra. E nessa noite, esta palavra é para você: não temas, porque eu estou contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ouvimos essas palavras abençoadas, né, irmão? Pastor João agora. Amém, queridos? Quero convidar a igreja a se pôr de pé nessa noite. Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Nós vamos tirar uma oferta aqui para os irmãos que vieram lá de Balneário Camboriú, Claudino e Claudelino. Eu esqueci de apresentar a esposa, pastor. Como é que é o nome mesmo? A irmã Hélida. A irmã Hélida está ali. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Me perdoe a mente desse velho homem aqui, irmã. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar nessa noite a pegar a tua oferta, apresentar a Deus nessa noite. Nós vamos ofertar na casa do Senhor, e toda oferta vai ser designada a dupla que estão aqui nessa noite, fazendo com que os louvores sejam entoados e a gente se aproxime de Deus. E o teu dízimo e a tua oferta serão apresentados a Deus. Deus há de multiplicar de forma poderosa. Pai querido, nós te somos gratos, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, por tudo quanto tens feito em nosso meio. Tu tens abençoado o teu povo, tu tens guardado aqueles que te buscam. Nessa noite eu apresento os ofertantes, os dizimistas da tua casa, e peço uma bênção tal sobre cada vida, ó Deus, porque eles vão ofertar com alegria no coração, e o teu nome será ainda mais glorificado, Pai querido. Então abençoe e consagra cada dízimo e oferta, porque tudo é para a glória do teu santo nome, Deus. Abençoa ainda mais este lugar com a tua presença, enchendo os corações da tua graça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos irmãos. Quero convidar aqui a minha esposa, né, a irmã Érica. Nós vamos cantar um hino junto, em louvor ao nosso Deus. Eu saudo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa igreja, né? Na igreja O Brasil para Cristo, uma igreja muito abençoada. Tem também ali na cidade de Camboriú, na rua Rio Amazonas, muito conhecida nossa. A gente sempre passa por ali para fazer as nossas atividades cotidianas. E conheço bastante irmãos da Igreja Brasil para Cristo. Às vezes vamos ali também cooperar e receber as bênçãos de Deus ali juntamente com os irmãos dessa denominação, né? Porque no céu não vai entrar placa de igreja, vai entrar um povo salvo e redimido pelo sangue de Jesus, né? Então, sou muito grata a Deus por esse tempo precioso de estarmos aqui nessa noite, né? Como disse o sábio Salomão lá no livro de Eclesiastes: para todas as coisas há um tempo determinado por Deus, e aprove a Ele nós estamos reunidos aqui essa noite. Muito obrigada por tudo, pelo convite, pela recepção, pelo cafezinho tão gostoso, né, que já tomamos ali, já trocamos algumas ideias, algumas conversas com as irmãs que estavam quando chegamos, com o pastor. Que Deus possa abençoar grandemente essa igreja, a jornada dessa igreja. Que muitos milagres possam
acontecer nesse lugar. Que muitas almas possam se render aos pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar esse hino então, que tem por título Marco Glorioso. É um hino que nos faz refletir sobre a nossa jornada nessa vida. A gente, quando é criança, adolescente, até de meia idade, não para muito para pensar sobre a finitude da vida, mas é uma coisa inerente, a finitude da vida, assim como nascemos, um dia também iremos morrer. Então, que possamos refletir nas palavras desse hino, estarmos preparados para o dia da nossa partida deste mundo, e que enquanto isso não acontece, possamos estar unidos a cada dia mais no amor de Jesus, levando as cargas uns dos outros, como nos ensina a palavra de Deus, ajudando aqueles em momentos mais fragilizados, de mais vulnerabilidade, que possamos estar juntos, unidos num só propósito. Os irmãos que souberem podem cantar conosco, bem conhecido. Que nesta vida, tua vida, seja um marco glorioso.
E nesse tempo que você vive, que ela seja um marco glorioso. Que por onde você passar, alguém olhe para você e diga como aquela tsunamita falou: ali vai um homem de Deus. Quando ela olhou para o profeta Eliseu e disse: esse homem que passa aqui é um homem de Deus. Porque por onde Eliseu passava, o marco ficava. Aleluia. Era o profeta que estava comprometido com as causas do mestre. E o crente nessa terra, claro, nós temos a nossa vida aqui normal, secular, nós compramos, vendemos, trabalhamos, negociamos, nós temos a nossa vida, mas nós precisamos saber que aqui nós somos peregrinos, viu? A nossa morada não é aqui, aqui nós estamos de passagem. Há uma morada eterna para nós, preparada pelas mãos do nosso Deus. Foi Jesus quem garantiu. Meu Pai está preparando uma morada, e eu vou para lá, e depois eu voltarei para levar cada um de vocês para estarem junto comigo, disse Jesus, para que onde eu estiver, vocês estejam todos comigo. Aleluia. Em breve Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Aleluia. Em breve as trombetas vão soar, os mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão arrebatados. E nós precisamos ter essa esperança viva no nosso coração, cada dia mais. Da manhã. Quem que Deus pode contar com vocês aqui ou não pode? Amém. E o pastor pode contar com vocês também? Pode, também. Cada um membro dessa igreja, sabia que nós temos que dever de pelo menos ganhar uma alma, né? Cada um ganhar uma alma, para termos se apresentar lá no céu no dia, né? Ó, o rancho queimado. Não, eu consegui uma, eu consegui a metade, já tá bom, né? Que a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, né? Os pregadores que sabem essa história aí, né, moeda? Eu não sei muito. Mas às vezes você evangeliza e o outro pastor vem e ganha alma. Aquela alma é repartida no meio, sabia? Para vocês dois, porque um regou e o outro plantou. Então, às vezes, eu ganhei tantas almas em todo lugar. Às vezes a pessoa chega, né, o pastor, né? Mas ele não sabe que alguém já foi lá, entregou um folheto, já evangelizou, já minou aquela vida lá, né? Então, que Deus pode contar comigo e pode contar contigo. Nós vamos cantar o hino aqui. Eu fui salvo do pecado, recebi de Deus abrigo, agora sou do Senhor, já não estou mais perdido, estou pronto para servir.
instante, irmão, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e vamos trazer uma breve palavra aqui, né? Já são 8h35, aleluia. E nós estaremos logo em seguida já devolvendo para o pastor João, né, pastor? Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Claudino trouxe ali, irmãos, alguns pendrive, né? Pendrive tem 1000 músicas desse estilo aí, quem gosta, né? Dá para deixar lá no aparelho tocando assim a semana inteira. Aleluia. E tem ali um pendrive só com os nossos louvores, né? E aí é um pouquinho mais em conta, né? Aleluia. Você que quiser depois levar para sua casa, né? De recordação, troque por uma onça. Troque por uma onça ali com o irmão Claudino. E ele vai entregar para você ali um pendrive para você escutar na sua casa, né? Aleluia. Quando você estiver aí meio desanimado lá na sua casa, meio triste, não tem nada para fazer, vamos escutar os hinos do irmão Claudino e do irmão Claudelino, né? Você vai ver que logo você vai arrumar uma coisa para fazer. Aleluia! Lucas capítulo de número 19. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 19. Estou muito feliz de estar aqui, tá, irmãos? Estar aqui conhecendo vocês. Olha, vocês são uma bênção, né? Uma igreja nossa, igreja irmã, né? Igreja Brasil para Cristo, uma igreja irmã da Assembleia de Deus. Nós somos da Assembleia de Deus. Aleluia. Mas somos um povo que vai caminhar para o céu, né? Estamos caminhando para o céu. Como o corinho que nós cantamos aqui, né? Caminhando, vou para Canaã. Canaã celestial. Aleluia. Mas para chegar na Canaã tem que passar o Jordão, né? Aleluia. Tem que passar o Jordão. O Jordão simboliza aí a conversão, né? Deixa o deserto para trás, deixa a vida velha para trás e entra na vida nova. Aleluia. Tem que atravessar o Jordão. Muitas vezes tem gente que é como a meia tribo de Manassés, né? A tribo de Ruben e a tribo de Gad, que quiseram ficar do outro lado do Jordão. Eles não quiseram ir para a terra de Canaã. Disseram, não, vamos ficar por aqui, a terra é bonita, né? O tempo passou, né? E eles acabaram perdendo aquilo tudo lá. Ficou só a tribo fiel, né? Judá e Benjamim lá no sul. Depois o reino ele estabeleceu. E hoje aquela região lá pertence aos pessoal que estão lá agora brigando lá, né? Região da Cisjordânia, né? Os árabes, aqueles pessoal que estão lá, os palestinos. Então é bom que nós entramos na terra, passamos o Jordão, deixamos o mundo velho para trás. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu, toda a pressa recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele, Jesus, né, se hospedaria com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Poder tomar o vosso assento. Glória a Deus. Estava meditando nessa palavra. Ao chegar aqui, sobre a vida desse homem, que é o personagem principal aqui nesse texto. Apesar de Jesus
ser o agente dessa transformação, né? Jesus que estava ali, o Evangelho estava sendo escrito sobre Jesus, mas Lucas resolveu falar e contar a história desse homem, que os irmãos, porventura, todavia, já devem ter escutado já muitas e muitas vezes, a história de Zaqueu, o homem baixinho, que para ver Jesus subiu numa figueira, aleluia, um homem com as limitações humanas, mas que arranjou um jeito de encontrar salvação, um homem desprezado pela sociedade, mas no entanto, interessado na sua vida por vir. E nós encontramos na vida desse homem chamado Zaqueu aqui, algumas particularidades bem importantes, que muitas vezes, quase que todas, elas se encaixam na nossa vida, porque nós diante de Deus, nós somos pequenos, nós não temos estatura para chegarmos à altura de Deus, nós precisamos de algum meio para alcançarmos a avistar Jesus, porque Jesus ele está alto, e nós precisamos muitas vezes se utilizar de recursos para que nós possamos vê-lo. Nesta noite aqui nós temos um grupo que para aceitar Jesus de alguma maneira você teve que encontrar um meio, não sei qual o meio que foi colocado para você, quem sabe um aparelho de som, de alto-falante, quem sabe um veículo de comunicação, algo maior do que você, fez com que você pudesse avistar Jesus, porque antes você já tinha ouvido falar dele, e depois você se interessou em conhecer, e aí você, quando conheceu, você fez como Zaqueu, você desceu desse meio e se chegou perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus não fica distante, ele chega perto e ele começa a ter uma conversa mais sincera, e ele começa a conversar e a falar, e aí você se entrega para ele. Foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu com nós aqui. Então nessa noite eu quero trazer essa mensagem aqui para que você que está aqui, todos que nós estamos aqui, que existem muitos Zaqueus ainda precisando ter um encontro com Jesus. Existem muitos Zaqueus ainda espalhados pela cidade, pelos lugares aonde nós caminhamos, que precisam ouvir falar de Jesus. E a minha palavra para você nessa noite: em qual área você está? Onde você está fazendo o papel de aquele que anuncia a Jesus antes do Zaqueu conhecer? Jesus, meus queridos irmãos, dispensa comentário, dispensa aqui um relato pormenorizado da vida dele, porque nós somos a igreja evangélica, nós somos firmados, crescemos ensinados nos evangelhos. Os evangelhos são os livros que escrevem e contam a história de Jesus. A palavra evangelho, ela vem do grego, que significa boas novas. E este evangelho, essas boas novas, elas vieram primeiramente por intermédio de João Batista, anunciando que Jesus iria vir. Quando Jesus veio, ele veio com uma boa nova de salvação. Ele veio mostrando para as pessoas que existia um caminho diferente, um caminho que levava ao Deus real e verdadeiro, que não haveria mais necessidade de sacrifícios todos os meses, que não haveria mais necessidade de tantas formas, de tantos rituais para que o pecado pudesse ser perdoado, que ele, ao se entregar voluntariamente para ser morto, ele que não tinha pecado, ele que não tinha necessidade de morrer na cruz, mas ele se entregaria voluntariamente para morrer no meu e no seu lugar, que para através do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, os nossos pecados fossem perdoados. Jesus, ele é o Salvador do mundo. Nós pregamos Jesus, nós falamos dele. Se nós pregarmos um evangelho que não tem Jesus, é apenas uma história, um conto, Quem sabe uma palestra de autoajuda, quem sabe alguma cerimônia, alguma conversa. Mas se não tiver Jesus, se nós cantarmos um louvor, um hino que não fala de Jesus, que não conta que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus liberta, que Jesus quer levar o homem para o céu, que é necessário nós nos arrependermos, nós mudarmos de vida, para podermos ter um encontro com esse Jesus, de nada adianta a nossa fé, o nosso sacrifício,
Se nós estivermos aqui no culto, e se aqui não estivermos, né, a presença de Jesus aqui nesse culto, seria mais fácil que nós estivéssemos em outra região, em outra área, quem sabe numa associação. Mas a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja genuína, aquela que realmente está indo para o céu, essa tem Jesus como seu cabeça. Essa quem comanda é Jesus. E quando nós seguimos a cabeça, o cérebro, os membros que somos nós, diz o apóstolo Paulo, fazemos aquilo que a cabeça manda. E o cérebro comanda os nossos braços, nossos membros, nossas pernas. Quando o cérebro manda o meu braço ir para a direita, ele obedece. Quando o meu cérebro manda o meu braço para a esquerda, ele obedece. Quando o meu cérebro diz para abrir os olhos um pouco mais intenso, ele obedece. Porque é o cérebro, a nossa cabeça, que comanda o nosso corpo. A igreja de Jesus, o cabeça é Cristo. Nós somos os membros. Em uma igreja onde Cristo está, ela segue os seus passos. Os seus membros obedecem o seu comando. E o comando de Jesus para a sua igreja nos últimos dias é que nós precisamos estar unidos em amor, assim como Ele foi com seus discípulos. Primeiramente, para nós sairmos falando de Jesus, nós precisamos ter experimentado. Quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, ele estava no seu lugar de trabalho. Quem era esse homem? Esse homem, ele era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos da época. O Império Romano, que dominava aquela região, ele só não colocava ali soldados romanos para cobrar impostos, porque aí o judeu não ia, não se contamina. Era proibido, inclusive, até um judeu conversar com um gentil. Os romanos, sabendo disso, eles fizeram assim: nós vamos criar um grupo de pessoas e nós vamos pagar eles bem. E eles vão ser da própria terra. Nós vamos escolher judeus próprios, que lá eles vão ser os cobradores de imposto. Por quê? Porque o judeu sabia aonde é que o seu José tinha terra, aonde é que o seu José tinha comércio. O judeu que morava naquela cidade sabia certinho quem que vendia ovo, quem que vendia batata, quem que vendia empim, quem que vendia milho, quem negociava trigo, quem tinha um celeiro grande, um celeiro pequeno. Então, quando alguém chegava para pagar o imposto, e chegava diante do publicano, desse judeu, e chegava com uma certa quantia que não era condizente com a sua vida, o publicano já dizia: pode parar que está errado esse negócio aí, você vai ter que contribuir mais, porque você é pescador, eu sei que você tem 10 barcos de pesca, que você pega tantos quilos de peixe, então essa tua porcentagem está pequena. Então esse publicano, ele acabava sendo odiado pelos próprios judeus, que ali tinham que pagar os seus impostos. Por quê? Porque ele sabia e cobrava corretamente. E por conta disso, por ele ter esse trabalho, o Império Romano pagava para ele bem. Ele podia cobrar um pouco a mais para que ficasse para ele. O Império Romano determinava certa quantia para que aquele judeu pagasse o seu imposto. O que era excedente ficava para ele. Então Zaqueu era rico, ele se enriqueceu desse seu trabalho. E quando ele ouviu falar de Jesus sentado ali na sua coletoria, ele ficou pensando e começou a analisar, porque primeiramente ele ficou curioso com as informações. Porque quando chegou ali diante de Zaqueu para pagar o imposto, aqueles que não conheciam Jesus chegavam bravos, mas aqueles que já tinham tido um encontro com ele, tio Zé, chegavam lá já contente, feliz, chegavam lá entregar o seu imposto, já levantavam as mãos para o céu e diziam: obrigado, Senhor, porque tu me deste para aqui comer e para poder contribuir. Porque quando alguém chegou perto de Jesus e disse assim: ó, é lícito nós darmos imposto para César? Jesus pegou uma moeda e apontou para ele e disse assim: ó, qual é a esfinge que está nessa moeda? De quem é essa caricatura aqui? E eles responderam: é de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não estava interessado em imposto, em dinheiro, em patrimônio, não. Ele estava interessado em que as pessoas conhecessem
conhecessem o caminho que levava até Deus, aquele caminho que tinha sido prejudicado lá por conta de Adão, aquele caminho que o anjo tinha sido posto com uma espada resplandecente, proibindo que o homem entrasse naquele caminho em direção à árvore da vida. Jesus veio e novamente ele restabeleceu esse acesso para que eu e você pudesse chegar lá. Então as pessoas que conheciam Jesus, quando chegavam naquela coletoria, chegavam felizes e chegavam contentes. O crente que conhece Jesus, o crente que é salvo, aquele que tem de fato Jesus na sua vida, não vive reclamando, irmão, não vive falando mal do prefeito, do governo, do presidente. O crente que serve a Jesus, ele é um crente salvo e redimido, ele está caminhando para o céu. Ele vê as coisas aqui da terra apenas como um ato passageiro, algo que lhe vai conduzir para alguma coisa melhor. Infelizmente, muitas vezes nós se entrelaçamos com coisas dessa vida. E o apóstolo Paulo já disse: olha, não se enliene, como diz, não se entrelaceie, não se prejudique com os negócios desta vida, mas corrais em direção ao prêmio que está proposto para cada um de nós. Não nos vamos nos embaraçar, irmãos. Não é tempo de estar nos embaraçando com coisas que nos atrapalham a alcançarmos o nosso prêmio. E o nosso prêmio está à disposição, mas nós temos que correr de tal forma que chegamos e possamos alcançar esse prêmio. E quando Zaqueu escutava esse testemunho, ele ficava no mínimo curioso, né? Agora veja bem, você quer falar de Jesus? Existem muitos Zaqueus por aí. Você quer falar de Jesus? Ah, mas você está lá na sua empresa, todo dia você chega atrasado reclamando do seu dia que passou. Você conversa com o seu colega de trabalho, a primeira coisa que você faz não é uma oração, mas é, quem sabe, já maldizer o dia. Quem sabe já falar mal do esposo, quem sabe já falar mal do sogro, da sogra, quem sabe já começa um monte de história para as pessoas, e as pessoas começam a analisar a sua vida. E um pouco mais à frente você diz assim: olha, eu sou crente, sabe, eu sou da igreja do Brasil para Cristo. Mas aí aquela pessoa que escutou aquela história toda, ela começa a colocar todas as pessoas que estão nessa igreja no mesmo patamar, porque você está fazendo uma propaganda que não é real. Por quê? Porque você está levando um Jesus que não é o real. Você está vendo Jesus de outra ótica, de outra maneira. Você precisa primeiramente subir a um sicômoro para avistar Jesus na maneira que Ele é. Você está olhando talvez um Jesus que não é o que vem em direção a você. Quem sabe o Jesus que você conheceu não é o que chegou de baixo e disse: desce que hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É muito importante que nós, ao pregarmos o Evangelho, nós tenhamos, irmãos, no mínimo, prudência. Jesus nos chamou as almas, aquelas pessoas que nós queremos alcançar, como os peixes, né? Jesus disse assim: olha, eu vos farei pescadores de homem. Pescadores. Quem aqui já pescou? Você sabe que quando você vai para a beira da lagoa, ou que você vai para o mar, né? Se você tem uma bateira, um bote, alguma coisa, você desliga. Deixa o motor ligado. Desliga, a primeira coisa você desliga. Você fica quietinho. Você lança o anzol e você espera. Você não lança o anzol pertinho do barco. Você pega uma vara de pescar com uma carretilha boa e lança longe. Por quê? Porque o peixe está lá longe, ele não vem perto de você. Ele tem medo, ele sabe que ali você pode jogar uma pedra, ele está longe. Mas aí você joga a isca lá longe. Aí você joga aquela isca e você espera. A isca ela tem que ser atraente, não é verdade? A isca tem que ser atraente. Tem que ser a isca própria para aquele peixe que você quer pescar. Você não pode ir lá para o alto mar pescar um peixe grande com isca para peixe-espada, para sardinha, para coisinha pequena. Não, porque isso você tem que pescar de outra forma. Aleluia. Na obra do Senhor é a mesma coisa. Não que nós estamos lá, pastor, mas então você quer dizer que nós precisamos enganar as pessoas para elas virem? Não, você não tem que enganar. Você só tem que falar o que é certo. Você tem que falar a palavra certa na hora certa. E a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar aquilo que você tem.
olha, eu fui como você. Eu já vivi como você viveu. Eu já estive nas drogas como você está. Se você encontrar alguém que é viciado, se você encontrar alguém que está porventura vivendo uma vida na prostituição, quem sabe você diz, olha, eu conheço alguém que já saiu do mundo em que você está. Sabe como que aconteceu? Ela teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Mas quem é esse Jesus? Jesus é o Salvador do homem. Jesus é aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas o meu pecado não tem perdão. Ou talvez alguém diga para você, o meu pecado não, eu fiz muita coisa errada. Não existe tamanho de pecado que Jesus não possa perdoar. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia! Aleluia! É uma mensagem simples. E quando Zaqueu encontrava alguém assim, lá no seu ambiente de trabalho, ele dizia, olha, já me falaram desse Jesus. Porque um outro dia apareceu alguém feliz, contente, e disse, olha Zaqueu, eu quero te contar uma história. O que foi? Eu estava numa cidade e estava passando um velório. Uma mãe ia levando seu filho, e de repente apareceu uma multidão, e nessa multidão tinha Jesus. E esse homem chegou na frente do caixão daquele menino, e parou aquele caixão, e disse para aquela mãe, olha mãe, não chore. E o pior, e o melhor você vai escutar. Aquele homem disse para aquela criança se levantar, e não é que aquele moço ressuscitou? Ah, sério que isso aconteceu? Zaqueu pergunta, sério, aconteceu isso? Aconteceu, mas como? Ele só chegou, mas quem é esse homem? É Jesus, de onde é que ele é? Ele vem da Galileia, ele está vindo para cá. Jericó ficava perto de Jerusalém, ficava longe da Galileia, mas Jesus estava vindo em direção a Jericó, e ele ia chegando, e por onde ele ia passando, os milagres iam acontecendo. Quando ele chegava na região, lá de Genezaré, tinha um endemoniado gadareno que vivia sobre os sepulcros, abrindo as sepulturas, e ele arrebentava tudo que tinha pela frente. Não havia correntes que segurasse aquele homem. Mas um dia Jesus chegou naquela cidade, e aquele endemoniado veio diante de Jesus. Jesus vê, sai dele, não é o tempo, sai dele, e aquele homem ficou completamente restaurado. Quando aquele homem ficou restaurado, ele caiu em si, olhou para a sua situação, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus disse, você foi liberto. Aleluia. Vai e conta para os teus, anuncia, fala o que aconteceu contigo. Aleluia. Porque onde Jesus chegava, as coisas diferentes aconteciam. E aqui nessa cidade tem uma igreja que está falando de Jesus, tem um povo que fala de Jesus. Tem que ter diferença, tem que ter mudança na vida das pessoas quando você falar dele. Aleluia. Aleluia. Um dia chegou alguém com as mãos cheias de dinheiro na coletoria. Aí ele perguntou, mas o que aconteceu contigo? Tu não tinha uma mão ressequida? Tinha. Mas tu não era aleijado? Era. O que aconteceu com a tua mão? Ah, eu estava um dia lá olhando um certo Jesus pregador, com a minha mão encolhida, e eu estava andando ao redor, estava longe, estava lá ao redor. Aí Jesus disse assim, ei, vem para o meio, né? Jesus não gosta que ninguém fique assim andando longe, não. O crente que é crente, genuíno, verdadeiro, está pertinho de Jesus. Aleluia. Ele quer estar ali debaixo do olhar dele. Aleluia. Esse negócio de que hoje eu sou, amanhã eu não sou. Esse negócio assim, eu sou crente, mas eu não sou. Eu vou porque eu sou simpatizante. Não existe simpatizante com Jesus. Com Jesus ou você é ou você não é. Com Jesus ou você o segue, ou você não o segue. Ou você é salvo, ou você é perdido. Ou você quer ir para o céu, ou você quer ir para o inferno. Não tem outros caminhos. Aleluia, glória a Deus. As pessoas podem anunciar de alto e bom som e dizer para você, todas as religiões levam a Deus. É mentira, pode ser até que todas as religiões anunciam a Deus, mas o único caminho que leva a Deus é Jesus. Se nesta religião não tiver Jesus, ela não te leva a Deus. É mentira do diabo. Então, meus queridos irmãos, aqui de Rancho Queimado, nós precisamos ter convicção, como aquelas pessoas que chegavam diante de Zaqueu. E os testemunhos eram tão fortes que a Bíblia diz assim, ele procurava ver
quem era Jesus. Ele se interessou-se. Ele rapidamente, ele disse assim: não, eu preciso conhecer esse homem. E aí ele fez essa forma inusitada, né? Que nós lemos aqui. Quando ele ouviu a multidão, porque uns minutos antes, uns períodos antes, Jesus estava chegando em Jericó, e quem é que estava na beira da estrada, né? O cego Bartimeu. O cego Bartimeu também tinha ouvido falar de Jesus. Aleluia. E quando aquela multidão foi chegando perto de Jericó, o cego perguntou: quem é que está vindo aí? O que está acontecendo? Que barulho é esse? Né? Porque se tem uma coisa que é aguçada no cego, é a audição, né? Por conta de não ter a visão, a audição deles fica muito aguçada. Eles conseguem diferenciar os barulhos. Eles sabem pelo tropelo, pelo pé de quem está chegando, pela maneira que a pessoa abre a porta, a maneira que a pessoa abre o portão. Ele sabe quem está chegando e quem não está. Ele sabe até pelo ele nota o assobio, o som, a voz. O cego Bartimeu estava ali naquele caminho. Quando ele viu um barulho estranho, ele perguntou para alguém que estava junto dele: o que está acontecendo aí? Ah, é o tal do Jesus de Nazaré que está vindo aí. Aí ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha curado um cego de nascença. E ele disse assim: se Jesus curou um cego de nascença que nunca viu, ele vai restabelecer a minha visão, porque o Bartimeu já tinha visto antes. Ele era um cego que, quem sabe, foi a diabetes, quem sabe foi a catarata, quem sabe foi alguma coisa que tinha feito com que ele perdesse a visão. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele disse assim: ei, aonde é que ele está vindo? Ah, está perto. Ele começou a gritar, e foi gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E até o ponto em que Jesus chegou perto dele, e quando Jesus escutou o grito, Jesus disse assim: manda ele vir aqui. E quando eles trouxeram o cego diante de Jesus, Jesus disse para ele: o que tu queres que eu te faça, homem? O que tu queres que eu te realize? Tu está gritando tanto, está igual um louco aí, gritando na beira da estrada: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Mas o que é que tu queres, afinal de contas? Jesus quer saber o que você quer, viu? Ele sabe do que você precisa. Mas muitas vezes nós ficamos gritando. Não, irmão, seja específico. Você quer uma bênção? Seja específico. Como assim, pastor? Se você quer um carro zero, peça para Jesus um carro zero. Se você quer sair do aluguel, peça para Jesus uma casa. Se possível, dê o endereço para ele. Fala: Senhor, eu quero uma casa na rua tal, eu quero morar lá, Senhor. Mas Jesus responde. Se ele pode restabelecer a vista do cego, por que ele não pode realizar o desejo do teu coração? Quem sabe você diz assim: ah, Senhor, eu queria ter um emprego numa empresa tal. Diga que você quer um emprego lá, e a empresa tal, você diga assim: Senhor, eu quero um emprego naquela empresa. Agora se prepare, assim como o cego largou a capa, você precisa largar muitas vezes. Se você quer um trabalho numa empresa que vai exigir um certo curso superior, comece a estudar agora. Se naquela empresa exige que você tenha determinada qualificação, já começa a fazer, faça igual o cego. O cego, a primeira coisa que ele fez foi largar a capa de cego. A primeira atitude de fé daquele homem foi largar sua capa, porque capa era para cego. Quando ele se levantou dali, ele disse assim: eu vou ao encontro de Jesus e eu sei que eu vou ser curado, então eu não preciso mais dessa capa. Ele não largou a capa depois que viu, não. Ele largou quando ele se levantou. Ele foi em direção a Jesus, e quando ele chegou, Jesus disse assim: o que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então veja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E aí foi só aquele alvoroço, irmão. Porque Jesus restabeleceu a vista do Bartimeu, e o Bartimeu saiu glorificando. A Bíblia diz assim, ó: imediatamente ele tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus, e também todo o povo vendo isto dava louvores a Deus.
E aí Zaqueu viu aquela turma chegando na cidade. Ele, Jesus, é Jesus. Então espera aí que eu já tenho o lugar preparado. Ele já tinha escolhido tudo certinho, meu irmão. Ele já sabia onde é que ele ia subir. Eu tenho certeza que ele já tinha planejado dessa maneira. Não sei como é que ele ia. Se ele já devia ter deixado até uma escada lá própria para aquilo, alguma corda, alguma coisa, porque ele foi e subiu rapidamente. E lá de cima ele ficou esperando Jesus voltar. Mas ele não conseguiu ver Jesus quando Jesus chegava. Ele não conseguiu. A Bíblia não diz que de longe ele avistou Jesus e desceu. Não, ele não viu. Ele olhava, mas não conseguia conhecer. Ele procurava ver quem era Jesus, porque Jesus estava misturado no meio da multidão. Jesus não vestia vestes diferentes. Jesus não andava no papamóvel. Jesus não andava num carro de luxo, não. Jesus andava no meio do povo. Aleluia. Então não era fácil reconhecer. E quando ele chegou lá, aí quem se deu a revelar foi o próprio Jesus, porque Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus conhece o teu nome, sabe onde você está, sabe o que você precisa, e Ele está aqui para honrar a tua fé nesta noite. Amém? Eu quero encerrar aqui a mensagem nessa noite, que as nossas horas, elas já avançaram, elas já foram adiante, já passaram. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que nós possamos refletir sobre o nosso papel como agentes anunciadores de Jesus, para que nós possamos alcançar o máximo de Zaqueu possível nessa cidade. Coloque-se em pé, meu querido irmão. Pastor João, se quiser chegar até aqui, né, eu vou devolver o microfone para o senhor. Aleluia. Nós precisamos ser agentes de mudança na nossa geração. Amém? Nós precisamos ser agentes de mudança na nossa sociedade. Nós precisamos ser agentes de mudança na nossa rua, no nosso trabalho, com quem nós conversarmos, com quem nós lidarmos no dia a dia, para que eles possam conhecer e ouvir falar que Jesus está passando por aqui. E nessa igreja, possa ser anunciado, que o barulho seja tanto que as pessoas digam: olha, eu vou lá naquela igreja porque lá tem Jesus. Amém? Coloque a sua mão no seu coração. Posso orar, pastor João? Coloque a sua mão no seu coração. Nesse instante nós vamos orar a Deus e nós vamos devolver aqui o microfone para o pastor João. Nosso Deus e Pai amado, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Senhor. Tu tens sido, Jesus, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, porque tu és o nosso mestre, o nosso guia. E aqui nessa noite nós estamos na tua casa, nesse lugar preparado, Senhor, para te servir. Te louvamos pela vida dos teus filhos que aqui estão, por aqueles que estão orando comigo nesse instante. Estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor, abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Sabe, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da volta do Senhor. É o tempo da gente se humilhar debaixo da potente mão do Senhor e saber que quando Ele vier, irmãos, Ele vai olhar para nós e nós vamos ser arrancados da face da terra. Então nós temos que falar desse amor de Jesus. Nós precisamos anunciar o verdadeiro amor de Jesus. Nós necessitamos atrair